Muitas pessoas me perguntam se é possível transformar um comportamento disfuncional, um comportamento que você não quer mais. E eu digo para você que é super possível se você conhecer os caminhos, como você pode transformar os seus comportamentos que você já não deseja mais na sua vida. Se esse assunto te interessa, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, já sabe, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em constelações familiares, sou especialista em cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, em regressões intrauterinas e pós-nascimento, entre tantas outras abordagens. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo muito comum, porém muito importante. Eu vou te levar a certas reflexões que talvez você nunca tivesse pensado por esse lado. Então, eu te garanto vai valer muito a pena você ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer informações bastante complementares ao que você já sabe. Então, é muito comum as pessoas dentro do meu trabalho me perguntarem se é possível, mudar um padrão de comportamento. Ok? Eu digo para você já logo de cara que sim, é muito possível, tá? Aqui em comportamento a gente pode colocar comportamento barra hábito barra sintomas, tá? E você vai entender o que eu quero dizer. Porém, é possível mudar comportamentos, mas é importantíssimo a gente entender a profundidade do papel, da função que os comportamentos, hábitos, sintomas têm na nossa vida, ok? Porque simplesmente, se você se desfaz de um comportamento sem entender toda a dinâmica inconsciente que existe por detrás dele, você pode começar a ter outros comportamentos menos assertivos, outros sintomas ou algo muito mais profundo acontecer, ok? Você já deve ter conhecido alguém que deixou de fumar e engordou, por exemplo. Alguém que deixou de usar droga, mas começou a ter outros comportamentos nocivos, E de repente que pode ser até exercícios físicos em um nível que faz muito mal, Que a pessoa tem até um overtraining, se a gente pudesse chamar assim. Ok? Comportamentos são como engrenagens dentro de nós, tá? Então eu vou falar aqui sobre diversos níveis de comportamentos e todo esse mundo inconsciente, Eu falo inconsciente porque você não tem a consciência ainda, tá? De todos esses mecanismos acontecendo dentro de você. Mas todos os comportamentos, hábitos, sintomas aí, são aprendizados que nós tivemos, decorrentes de várias fontes, tá bom? Se são aprendizados, se nós aprendemos, é óbvio que se nós entendermos a estrutura, fizermos a engenharia reversa, nós podemos desaprendê-los. E aqui um asterisco bem grande, tá? Aqui eu tô falando de comportamentos, desses comportamentos que você vem há muitos anos tentando se desfazer e não consegue, tentando se libertar e não consegue, tentando mudar e você até consegue por um período, só que depois ele volta com força total ou você está ali ainda se debatendo com ele. Bom, a primeira dica que eu te dou, que tudo que você resiste, persiste. Então, quanto mais você quiser se livrar disso, mais você vai ter isso na sua vida, porque é uma parte de você com uma função muito mais profunda. Os comportamentos que a gente quer mudar, eles sofrem diversas influências, tá? Então, nós temos aprendizados que vêm da nossa infância, nós temos aprendizados que vêm dos nossos pais, nós temos aprendizados que vêm da nossa sociedade, nós temos aprendizados, por exemplo, que vêm também do período intrauterino, quando a gente estava crescendo ali na barriga da nossa mãe, e eu vou explicar eles aqui um pouco mais de detalhes para você. Então, vamos supor que você tenha um comportamento, você queira deixar de fumar. Só um exemplo, depois eu vou pegar outros exemplos, tá bom? Roer unha, o que seja aí. Esse comportamento que você tem, qualquer comportamento, por exemplo, o cigarro, a roer unha ali quando a pessoa está ansiosa, é um mecanismo, uma válvula de escape, é um mecanismo de ajudá-la a conseguir lidar com uma situação mais profunda que ela não entende, que ela não conhece ainda. Então a pessoa, quando ela vai fumar, por exemplo, então às vezes ela sente prazer, às vezes ela tá tão envolta nos pensamentos ali, é tanto pensamento na cabeça dessa pessoa, que é aquele momento de paz que ela tem, aquele momento que ela desopila,
é uma fuga, é um break time, né? Então é um tempinho ali que ela consegue se relaxar, mas é óbvio que isso não resolve nada. Sabe por quê? Porque se a gente fala de aprendizados, o que você aprendeu, você pode desaprender e reaprender algo novo, é muito válido. Só que tem algo entre você e todos esses aprendizados. Tem algo entre você e o seu comportamento chamado, vou colocar aqui até de vermelho, sabe o que é isso aqui? Emoções. Isso aqui faz toda a diferença e você vai entender o porquê. Já já eu volto pra cá, tá? Vamos falar aqui, ó, porque existem muitos aprendizados que você aprendeu por você mesmo, né? Você deu significado a determinadas coisas. Então vamos supor assim, os seus pais, quando você era uma criança, eles brigavam muito, ok? E você dava uma interpretação para aquilo. De repente eles estão brigando por causa de mim, ok? Ou, por exemplo, existem mensagens que são mensagens duplas. E isso depois causa um problema tão grande. Então vamos supor que uma pessoa está lá na Segunda Guerra Mundial, né? Então é uma família fugindo e ela está passando ali por um comboio e o pai e a mãe diz para as crianças assim que estão assustadas, não chora. Tá? Mas o pai e a mãe não explicam o contexto. Então aquela criança tem uma mensagem, não chora, ok? Então ela vai dar um significado para aquilo. E um outro exemplo, vamos supor que uma criança veja a mãe chorando e a criança vai e pergunta assim, mãe, por que você está chorando? E a mãe enxuga as lágrimas, não, eu não estou chorando não, tá tudo bem. Isso também é uma mensagem dupla, né? A criança viu que a mãe estava chorando ali, ela cria uma mensagem dupla sobre aquilo e dá o seu próprio significado àquilo. Você vai entender onde a gente vai chegar. Aqui nós temos, né, os aprendizados que vêm diretamente dos nossos pais. Aprendizados, regras. Por exemplo, pensa na sua religião hoje, no que você acredita como religião, né? Olha para trás. Os seus pais, eles talvez te ensinaram algo que eles acreditassem. Quando você pensa sobre relacionamentos, também tem as mensagens diretas que vêm dos nossos pais acerca do que são relacionamentos e as mensagens indiretas que são as interpretações que nós damos. Mas vamos supor aqui, olha, menino, você tem que fazer isso dessa maneira, você tem que seguir essa religião, dinheiro não presta. Isso também são mensagens diretas. Isso vai criando um bocado de aprendizado. Então você viu aqui. A gente tem aprendizados que são indiretos, que nós mesmos fazemos, né? Tiramos essas conclusões, tem aprendizados que vêm dessas mensagens deles e que se misturam aqui com as nossas, tem as mensagens do contexto social, né? A sociedade. Por exemplo, quantas sociedades não existe? Homem tem que ser forte, homem não chora. Só um exemplo entre tantas outras coisas, você tem que se casar com tantos anos, você tem que ter uma faculdade, aqui no Brasil é muito assim, né? Você tem que ter um curso superior, senão você não vai ser ninguém na vida, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, tá se pregando um estereótipo, né, que até tal idade você tem que estar casado, com filhos, ter uma casa, uma mansão com piscina, senão você não é uma pessoa bem-sucedida, não é mais ou menos assim? Tudo isso são regras, tudo isso são diretrizes que vão trazendo interpretações para nós, tá? E aqui também tem o período intrauterino, óbvio que tem a relação daquele feto com a mãe. Ele também, né, tem muitos aprendizados ali. Hoje a gente tem evidências científicas sólidas, isso já não é nenhum questionamento, de quantos aprendizados, né, comportamentais, inclusive emocionais, acontecem no período intrauterino. E ali já passa, né, a criar uma predisposição a tirar-se conclusões sobre a vida, que depois vão se reforçar e se combinar entre todas elas, tá? Lembra que eu disse que tem um probleminha entre tudo isso? Na verdade, tem algo entre o meu comportamento e os meus aprendizados, que é a emoção. O aprendizado emocional também. Ele não pode ficar de fora. E se você não olha para a danadinha das emoções, muito difícil de você mudar certos comportamentos. E olha, que a gente poderia se aprofundar aqui em diversos níveis, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta que pode te ajudar bastante. O que significa relacionamento para você? Então, depois que você terminar esse vídeo, pega lá uma caneta e um papel e escreve o que significa relacionamentos para você. E eu vou ir um passo além com você, tá bom? O que é o relacionamento dos seus pais? Houve brigas, houve xingos, houve algo que faltou na sua interpretação? Que mensagens diretas e indiretas você teve? Que conclusões você tirou? Se você puder, como foi o relacionamento dos seus avós? Óbvio que você
aprendeu muito sobre relacionamentos, o que vinha deles, criando expectativas, criando as suas próprias regras, ok? E muitas vezes, muitas pessoas, né, não aprendem a lidar com emoções, não aprendem a dar espaço para as emoções. Por exemplo, se eu te perguntar assim, você pode sentir raiva? Você tem a liberdade interior de sentir raiva ou tem algo, uma regra dentro de você que diz que sentir raiva é ruim, é feio, que você não pode demonstrar isso para os outros, ok? Tem pessoas que vivem completamente pensando no que os outros vão pensar delas. Vem de todos esses aprendizados. E se você não dá espaço às suas emoções, se você reprime as suas emoções, ok? É como se você se sentasse em cima dela, colocasse um tampão nela, um negócio no ouvido dela, como se ela não existisse. Em algum momento, né, isso vai explodir dentro de você como um sintoma. Ou vai vir um comportamento para aliviar momentaneamente essa emoção que não foi elaborada, né? E aqui a gente poderia descer muitos outros níveis, mas eu não quero trazer tanto material assim para não te deixar tão confuso, porque a gente entraria no nível de expectativas e anseios que não foram preenchidos, né, ao longo da nossa vida, principalmente ali na primeira infância, que a gente vai projetar isso na vida em diversas outras situações. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, ela quer parar de fumar, mas às vezes o cigarro ali é a única válvula de escape, é o único momento que ela consegue ter uma pausa, porque possivelmente dentro dessa pessoa existem muitas regras sobre o sentir, né? O expressar as próprias emoções. O expressar não é só falar para alguém, não, é se dar a permissão de sentir. Porque às vezes eu passei por traumas, às vezes eu passei por várias experiências, às vezes eu já estou carregando isso nas minhas gerações anteriores, não foi permitido expressar emoções, elas estão explodindo dentro de mim. Claro que eu vou ter que ter um comportamento para compensar isso. Claro que eu vou ter que ter algo para aliviar isso momentaneamente. Só que se eu passo situações na vida, porque a vida sendo a vida vai fazer terapia com a gente, ela vai trazer novas situações. Não vai adiantar você fumar mais, você até pode, né? Mas isso vai resolver alguma coisa? Não. Por isso que nós hoje temos comportamentos que são bastante disfuncionais. Anota isso. Todo comportamento foi extremamente funcional e útil em algum momento da sua vida. Todo comportamento. Só que chegam momentos na nossa vida que a gente precisa de atualizações. Só que não é simplesmente cortando o comportamento nocivo. Nós precisamos investigar a dinâmica que ele exerce dentro de nós. Presta atenção nisso daqui. Comportamentos são como engrenagens, tá? Então aqui, imagina essas engrenagens girando, tá? Então um dentinho aqui tá ligado no outro. Vamos pensar na nossa família, tá certo? Então tem uma engrenagem nessa família porque existem pessoas, né? Quando saiu de uma pessoa e foi para outras pessoas, existem dinâmicas, né? Porque cada pessoa tem o seu mundo interno de interpretações, tem o seu mundo interno de emoções, reprimidas ou não, tem o seu mundo interno de regras que ela tem que seguir, tem o seu mundo interno de expectativas, tem o seu mundo interno de anseios que não foram satisfeitos e preenchidos. E é óbvio que a gente vai trazer isso na nossa vida, né? Porque se a gente não tem consciência, a gente vai trazer isso para o mundo. Por isso que mudar um comportamento, é claro que é possível, né? Mas quanto mais você se conhece, mais você tem consciência. Que não são técnicas mágicas que vão mudar muitas coisas para você, porque quanto mais você se conhece, você vai adentrando esses aprendizados, você vai adentrando as dinâmicas familiares, vai precisar de depois de você conhecer o que está acontecendo, de aprender a abrir-se às suas próprias emoções, a entender as suas regras, vai precisar de decisão, vai precisar de coragem, vai precisar de determinação, vai precisar de muito empenho, porque você praticou isso daqui tem uma função e faz esse sistema continuar atuando. Um exemplo para você. Então vamos supor que isso aqui seja uma família, ok? Um pai, uma mãe e aqui um filho. Esse pai tem várias dinâmicas dentro dele que ele não olhou, essa mãe tem várias dinâmicas e emoções dentro dela que ela não olhou, com os seus aprendizados, enfim. Só que eles desviaram muito a atenção aqui para o filho,
ok? Então foi uma forma de se distrair, ok? Não foi um cigarro, não foi uma droga, não foi o álcool, mas eles se distraíram de não olhar para as emoções, que não foi roendo unhas, mas foi se focando na educação do filho, por exemplo, tá? Só que esse filho de repente sai de casa, ok? E agora, não tem mais essa pecinha da engrenagem aqui. Esse casal vai ter que se olhar, né? Eles vão ter que se olhar aqui um para o outro. Eles vão ter que criar uma nova dinâmica. Ok? E eles vão ter que olhar para a história deles. Dentro dessa dinâmica, pode ser que eles se adaptem, pode ser que eles não se adaptem. Porque aqui vai criar uma outra dinâmica. Às vezes esse filho aqui, né, ele percebe que a dinâmica aqui começa a colapsar, ele volta para o sistema para essa engrenagem continuar girando. De forma disfuncional, mas ela continua girando. Por isso, né, é muito importante nós conhecermos o que está acontecendo lá dentro. Vamos supor um pai que seja alcoólatra. Toda a família se adaptou àquilo. Foi uma distração tremenda. Conscientemente, racionalmente, ele tem que parar de beber. Está trazendo um monte de sofrimento. É óbvio que tá. Só que se esse pai deixa de beber, por exemplo, essa família, de repente, não tem estrutura para continuar uma vida sem a bebida, que eles se adaptaram tanto àquilo, aquelas dinâmicas de briga, de preocupação, de medo. Então, cada comportamento que a gente vai mudando, a gente vai tirando uma engrenagemzinha dessa daqui, né? A gente vai tirando um dentezinho aqui, que se a gente for fazendo de forma saudável, com bastante consciência e entendendo que esses aprendizados, né, muitos vêm de dentro do útero, vêm lá da infância, você simplesmente não vai sumir com eles, ok? Existem vários mecanismos de reação, né, de culpar as outras pessoas, de se distrair de várias formas, de não olhar para as emoções ou de se sobrecarregar com elas, que você vai ter que aprender contextos onde esses comportamentos são efetivos. Você vai passar a ter escolhas. Escolhas usando a sua consciência a partir de tudo que você explorou, dando muito espaço às suas emoções, entendendo elas, né? E aí sim podem se criar novas engrenagens, ok? Então é óbvio que é possível mudar um comportamento, mas quantas abordagens terapêuticas não se focam somente no comportamento? E vira uma bagunça quando você muda esse comportamento, porque se de repente essa dinâmica, ela até está alinhada porque alguma coisa aconteceu ali, ok, agora, se são comportamentos que você vem perpetuando há muito tempo, ele está ligado aí talvez a padrões mais profundos, ok? E aí tudo começa a degringolar, você tira esse comportamento, só que você vem com outro disfuncional, você começa a entrar em uma outra espiral, ok? Por isso que é muito importante ter esse entendimento, porque daí vai ficar muito mais fácil, né? Você entender a função desse comportamento, vai ser muito mais fácil liberá-lo ou redirecioná-lo de maneiras e de formas mais saudáveis na sua vida. Lembra que eu falei lá como eram os seus pais nos relacionamentos deles? Então, quando você vai pegar esse papel no final desse vídeo, você vai escrever, pensa como foram os seus últimos relacionamentos. Pensa nisso se algumas das dinâmicas não se apresentaram ali. Da seguinte maneira, ou maneiras como eles atuavam entre eles, está lá você atuando entre você e seu cônjuge, você e seu parceiro, que seja, ou até mesmo as suas expectativas pelo que você viu. Vou me explicar. Você viu aquilo e fala assim, você cria regras para você. Isso eu não vou viver de jeito nenhum, ok? Você está brigando aí com muitas coisas entre você não aceita aquilo. Logo, dentro desse relacionamento, você vai colocar expectativas irreais, né? Não são realísticas. Então, isso pode se apresentar no hoje, porque tudo é um aprendizado. Não tem como, gente. A gente nem falou de vidas passadas, tá? Não tem como sair desses aprendizados. O que a gente precisa é começar a ter a consciência e adentrar os vários níveis de como isso está acontecendo dentro da gente, para a gente poder gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que controlam as emoções. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Qualquer pessoa não gostaria de sentir a dor de um coração partido, né? Mas ela não consegue, simplesmente está lá. Claro que ela tem muitas escolhas dentro disso, mas não se controla emoções. Na medida que você tem consciência, você entende as suas emoções, você aprende com as suas emoções e aí elas vão se liberando e elas vão se reorganizando. O que não significa que amanhã, numa nova situação, você não possa se sentir triste, chateado, magoado, com raiva. Só que na medida que você vai aprendendo a gerenciar as suas emoções
significados, expectativas e anseios, né? O como você aprender a preencher os seus anseios, e existem várias formas para a gente fazer isso, você vai se tornando uma pessoa mais madura, você vai criando relacionamentos mais maduros na sua vida, um relacionamento consigo mesmo mais maduro, né? Por exemplo, você vai ser muito mais autêntico com as suas necessidades reais, não com as suas expectativas ilusórias criadas a partir de aprendizados incorretos ou incompletos vindo de todas essas fontes que eu estou dizendo para você. Mudar um comportamento, um hábito, é possível? É óbvio que é possível. E é por isso que eu não gosto muito, né, de trabalhar, me focar em sintomas. Eu uso comportamentos, sintomas, como uma porta de entrada para a gente fazer essa investigação e a gente começar a desdobrar isso. Mas sempre a gente vai passar por aqui. Isso aqui é uma pecinha extremamente importante. Não tem como não passar pelas emoções. Então fica uma outra reflexão aqui. Você se dá a permissão de sentir as suas emoções? Que eu falo sentir as suas emoções não significa estou num relacionamento, eu falo a minha verdade e pronto. Quem disse que a sua verdade é a verdade? A sua verdade é a sua verdade. Não é a verdade, porque existe a outra verdade e existe a verdade, porque as pessoas têm aprendizados diferentes. Então, na medida que você vai se conhecendo, você vai liberando expectativas que você criou por anseios que não foram preenchidos. E isso só dá para fazer na medida que a gente vai explorando, né, essas emoções dentro de nós. Você tem a permissão para sentir raiva, ou você é uma pessoa que se preocupa muito com os outros, o que os outros vão pensar? Na sua casa era feio chorar? Era feio expressar tristeza? Você não gosta de demonstrar emoções na frente das pessoas porque elas vão pensar que você é fraco? Enfim, existem tantas regras, né, que na medida que eu exploro com as pessoas, olha só que interessante isso. E enquanto a gente não mexe nesse ingrediente aqui, as pessoas ficam em loopings eternos, querendo mudar comportamentos e não conseguindo. Eu tô falando daqueles que acontecem na sua vida, aquelas dinâmicas de novo, e 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 de novo. Você entendeu, né? Eu poderia continuar isso daqui de novo e de novo, porque você não vai ter que mudar tudo na sua vida. Não tem tempo nessa vida aqui pra gente fazer isso. Mas as questões mais importantes. Então, mudar um comportamento é possível? Claro que é possível. Eu particularmente amo trabalhar aqui, ó, no território pré e perinatal. Por quê? Aqui são os aprendizados primários, são aprendizados que estão ali nas nossas células. Enquanto a gente está crescendo no útero da mãe, em nenhum outro momento na vida a gente vai se desenvolver tanto quanto nesse período, quanto nesses 9 meses que a gente se desenvolveu no útero materno. Então, muitas impressões e sentimentos, muitos templates, muita predisposição foi criada ali. E aqui, óbvio que a gente vai para aprendizados na família, óbvio que a gente vai para as energias do sistema familiar e dessas dinâmicas e como esses comportamentos continuam se repetindo na vida, porque a gente vai ter que olhar para tudo isso. Só que eu gosto muito de trabalhar nesse território aqui. Óbvio que eu trabalho em todos, mas aqui tem um quê especial, porque ele traz uma abertura e uma visão para vários outros aspectos. De novo, gente, é uma pílula mágica? Não. Você vai fazer isso do dia para a noite? Não. Leva tempo, leva dedicação. Tem muitas pessoas que vão falar, dá muito trabalho, vou continuar correndo atrás de técnicas mágicas que vai até te satisfazer por um período curto de tempo. Se o comportamento não for tão enraizado, tão profundo, com tantas dinâmicas, ok, tá tudo bem com isso, né? Eu acho até bom as pessoas procurarem isso, mas para aquelas questões que acontecem de novo e de novo, você já sabe, né? Não vai funcionar uma técnica mágica, não são 6 passos, né, estruturados, extremamente linear e cognitivo, porque tem emoções envolvidas, então você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais e é um processo. E sim, vai precisar da sua dedicação e é um passo de cada vez que se dá dentro disso. Caso você seja uma dessas pessoas que realmente queira mudar comportamentos, queira trazer uma vida nova, queira construir algo novo na sua vida, porque chegou o seu momento, eu tenho um convite muito especial para te fazer, que é vir com a gente participar de uma das minhas vivências terapêuticas preferidas, que é a vivência pré e perinatal. Nos reunimos num grupo limitadíssimo de pessoas, nos retiramos por 3 dias, eu e a minha equipe estaremos ali com cada pessoa, né, ajudando ela a regredir a momentos intrauterinos para a gente identificar muitos desses aprendizados,
dessas emoções, dessas regras, desse sistema, dessas engrenagens, né, para algo começar a ser transformado. E ali a gente chega em comportamentos desses que se repetem de novo e de novo e de novo e de novo. Não é algo que aconteceu uma vez ou outra na sua vida, não. E é óbvio que em 3 dias não vai mudar a sua vida inteira também. Eu estou sendo muito sincero e claro aqui com você. Mas o que a gente faz ali, a gente vai numa profundidade muito grande, te trazendo muita clareza e ficando muito mais fácil dar esses próximos passos, né? Então a gente vai desenhar esse mapinha junto com você. Fica o meu convite para você aqui. Olha, não deixa de fazer essas anotações aqui que eu disse para você, não faça só na sua mente, mas coloca no papel que você vai se surpreender, tá bom? Sobre as emoções, os relacionamentos dos seus pais, como você atua nos seus relacionamentos hoje, vai começar a te trazer um pouquinho de clareza, quiser se aprofundar, vem com a gente. Você sabe que eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, tá? Mas apenas para agregar novas letras ao seu vocabulário, porque eu acho que de técnica mágica o mundo aí tá cheio, não é essa a minha proposta, tá bom? Esse é o momento que, se você gostou, deixa o seu like, inscreve-se aqui no canal se você não é inscrito, toca o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque esse ano aqui, ó, a gente vai arrebentar de conteúdo de altíssimo valor, tá? E eu vou me despedindo de você com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima. Eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida, sempre fui muito querida pelas pessoas que me cercam, mas eu senti uma espécie de um vazio que eu não sabia de onde vinha, me senti inútil, me senti incapaz, senti que as coisas não estavam fazendo mais sentido. Eu fiquei maravilhada com o trabalho do Manuel e da equipe dele. Eles acolheram a minha alma, eu me senti praticamente em casa, em família. Os 3 dias que você fica recolhido, naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso. Eu pude me dar o amor e o carinho que eu nunca fui capaz de me dar. Esse auto-amor que as pessoas sempre se referem, mas que é tão difícil de sentir por si mesmo, em essência.